Ok, estamos de volta, né? Esse é o módulo 12, estamos corrigindo as questões do módulo referente a controle da constitucionalidade das leis e dos atos normativos. Vamos agora para a questão de número 61, questão ainda do estilo CESP-UNB, assertivas certas e erradas. Diz o enunciado da questão de número 61. No que diz respeito ao poder constituinte originário e sua relação com o poder constituído derivado, é possível afirmar que, primeira assertiva, o primeiro não é suscetível de limitações formais, enquanto o segundo está sujeito apenas às materiais. Está errado, né? O primeiro não é suscetível de limitações formais, o primeiro é suscetível de nenhuma limitação, né? Segunda assertiva, o primeiro está hierarquicamente submetido ao segundo. Não, é o contrário, é o segundo que está hierarquicamente submetido ao primeiro. Né? O poder constituído está submetido à hierarquia do poder constituinte. E, portanto, às suas limitações, principalmente quando se trata de poder de reforma. Terceira assertiva, o segundo é ilimitado. Está errado, né? O primeiro que é ilimitado nem continua lendo, né? Também está errado. Quarta assertiva, o segundo pode modificar a vontade do primeiro, desde que observe as limitações impostas por este. Perfeito, perfeito. Limitações que estão previstas implícita e explicitamente no artigo 60. Quinta assertiva. O primeiro depende, em certos casos, do segundo para ter sua vontade plenamente regulamentada, com os dispositivos de eficácia limitada. Quanto a princípios institutivos, depende o poder constituinte do poder constituído para que o poder constituído regulamente aquele artigo da Constituição e aquele direito seja execuível, seja concretizável por toda a gente. Então, também está correto. Então, ficou assim. A primeira errada, a segunda errada, a terceira errada, a quarta correta e a quinta correta. Ok? Essa foi a questão 61. Vamos para a questão 62. Tendo em vista o artigo 52, inciso 10 da Constituição da República, in verbis, compete privativamente ao Senado Federal suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, assinale. Primeira assertiva. O pedido de suspensão, dá para consertar essa diagramação aí, por favor? Tem uma coisa errada aí. Aliás, em todas as assertivas, põe só um espaço aí depois do traço. Em todas as assertivas, põe depois só um espaço, tá? Por trás. Então vamos lá, gente. O pedido de suspensão de lei declarada inconstitucional pode ser encaminhado por qualquer órgão do Poder Judiciário. Não, apenas pelo Supremo Tribunal Federal. É o único órgão do Judiciário que pode fazer esse encaminhamento. Tem um órgão do Executivo, que é a Procuradoria-Geral da República, e tem um órgão do Legislativo, que é a própria Comissão de Constituição, de Redação, né, e Constituição do Senado, que é aquela comissão temática permanente do Senado, responsável pela aferição da constitucionalidade dos projetos de lei que tramitam no Senado da República. Portanto, temos três potenciais provocadores, agentes provocadores, mas todos os órgãos do Poder Judiciário não, do Judiciário só o Supremo. Então essa primeira assertiva está errada. Segunda assertiva, o Senado pode suspender a execução de lei federal, estadual, municipal. Sim, porque uma lei federal, estadual, municipal, não importa se é anterior ou posterior à Constituição de 88, pode ser objeto de controle no Supremo Tribunal Federal. Então o Senado pode suspender a execução de qualquer uma dessas leis, sem que haja aí violação do Pacto Federativo, porque o Senado Federal, nesse momento, não está funcionando como um órgão legislativo federal, mas sim como um coadjuvante do Supremo Tribunal Federal, na guarda da Constituição. A sua atribuição aqui é de órgão legislativo nacional. Terceira assertiva. Então, a segunda está correta, a terceira assertiva. A comunicação da inconstitucionalidade declarada pode provir do Supremo Tribunal Federal, do Procurador-Geral da República ou de projeto de resolução de iniciativa da Comissão de Constituição e Justiça. Exatamente, foi o que eu acabei de explicar. São os três órgãos potencialmente provocadores que podem solicitar, ter a iniciativa dessa resolução suspensiva. Então essa também está correta. Quarta assertiva. Uma vez feita a comunicação, o Senado Federal está obrigado a editar resolução suspensiva. Não, como explicamos, ele não está vinculado. Não seria possível, não seria crível que o Senado Federal fosse obrigado a legislar. Então ele suspende a resolução se e quando quiser.
Então a quarta assertiva está errada. Quinta assertiva. O Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião da Constituição, é obrigado a comunicar ao Senado Federal todas as suas decisões e ações incidentais. Absolutamente. Tanto é que não é só o Supremo que pode fazer essa comunicação. Essa comunicação é facultativa. Ninguém pode ser obrigado, nenhum órgão público, nenhuma autoridade pública pode ser obrigada a ter iniciativa de um projeto de lei. Se pudesse ser obrigada, nós teríamos um mundo muito melhor. Mas não pode, porque isso esbarra no artigo 2º, na chamada independência e harmonia das 3 funções típicas de Estado. Nós teríamos um mundo muito melhor, mas muito melhor mesmo. Porque você não teria mais omissão normativa, pelo menos os projetos estariam tramitando. Mas essa imposição, infelizmente, não é possível. Logo, nós estamos diante de 3 assertivas erradas, a primeira, a quarta e a quinta, e 2 certas, a segunda e a terceira, na questão 62. Ok? Vamos para a questão 63. Uma Constituição Estadual, em suas disposições transitórias, transformou alguns distritos em municípios. Interessante. Subsistem dúvidas sobre a constitucionalidade de tais disposições. Diante disso, primeira assertiva. O chefe do Ministério Público Estadual pode ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade, dando por objeto as disposições transitórias supracitadas. Errado. Errado. Por que o chefe do MP estadual não pode promover uma ADIM? Porque ele poderia promover essa ADIM se o órgão competente fosse o Tribunal de Justiça do Estado. Mas não é. O conflito que se estabelece aqui no enunciado é o conflito entre disposições transitórias da Constituição, de uma Constituição estadual, com as disposições, com os dispositivos da Constituição da República. Nesse caso, mais especificamente, o artigo 18, parágrafo 4º da Constituição da República. Quem determina quais são as regras pelas quais o município pode ser criado, pode ser desmembrado, é a Constituição da República. Então, a Constituição do Estado do Maranhão, né, resolveu, em disposições transitórias, criar 100 municípios novos no Estado do Maranhão. Foi essa decisão do Supremo, numa ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo Procurador-Geral da República no Supremo Tribunal Federal, porque a Constituição do Estado do Maranhão, em disposições transitórias, agrediu, afrontou as regras do artigo 18, parágrafo 4º. Aí a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão se defendeu dizendo, não, espera aí, a Constituição da República, em atos transitórios, criou 3 estados-membros novos, Tocantins, Roraima e Amapá. Por que nós, na Constituição Estadual, não podemos criar municípios novos em atos transitórios? E a decisão do Supremo veio no sentido de que a Constituição da República tem essa liberdade, mas a Constituição do Estado não. Porque a Constituição do Estado está vinculada diretamente às regras explicitadas no parágrafo 4º do artigo 18. E, portanto, declarou inconstitucional esses dispositivos transitórios da Constituição do Estado do Maranhão e exigindo, portanto, da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão que seguisse o rito naquela época, né? Hoje já a gente tem uma discussão danada, a gente já viu isso sobre a aplicabilidade do artigo 18, parágrafo 4º, mas seguisse o rito à época proposto pelo artigo 18, parágrafo 4º, para a criação de novos municípios, para a emancipação de distritos do Estado do Maranhão em municípios. Isso motivou essa questão foi tirada dessa decisão do STF há alguns anos. Portanto, eu tenho que entender qual é o conflito espacial que se desenvolve aqui no enunciado. Conflito entre disposições transitórias, portanto, artigos da Constituição do Estado, no caso aqui do Estado do Maranhão, com a Constituição da República, especificamente o artigo 18, parágrafo 4º. Logo, o Tribunal de Justiça não é competente para conhecer dessa ação. Logo, a primeira assertiva está errada. Segunda assertiva. Não é possível a arguição de inconstitucionalidade abstrata que tenha por objeto disposições transitórias. Claro que é. É possível, tanto que essas disposições transitórias são de Constituição Estadual. Se for disposição transitória da Constituição da República, desde que não seja norma constitucional originária, desde que sejam atos transitórios criados por emenda à Constituição Constitucional, aí sim, também é possível. Então, está errada a segunda assertiva. Terceira assertiva. A arguição de inconstitucionalidade abstrata pode ser proposta, entre outros, pelo governador do Estado, sendo que o órgão competente para conhecer é o Tribunal de Justiça. Quer dizer, ela pode ser proposta pelo governador do Estado no Supremo Tribunal Federal em razão da natureza do conflito espacial que o enunciado suscita, não no TJ. Então, a terceira assertiva também está errada. Quarta assertiva. É possível, em tese, ao Procurador-Geral da República
ajuizar ação declaratória de constitucionalidade para dirimir quaisquer dúvidas sobre o tema. Não, absolutamente não. Não que o procurador não possa promover uma ação declaratória de maioria, pode, mas a disposição transitória é norma estadual, e a ação declaratória de constitucionalidade só é possível quando a lei for federal, o ato normativo for federal. Portanto, a quarta assertiva também está errada. Quinta assertiva. Só há um caminho para dirimir tais dúvidas: a propositura de ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Também está errado. Também está errado. Só um caminho. Nunca há um caminho só. Há pelo menos dois. É possível que eu proponha a ação direta no Supremo, mas também é possível que alguém que esteja prejudicado, incidentalmente questione a constitucionalidade desses dispositivos da disposição transitória da Constituição do Estado, aqui, no exemplo, o Estado do Maranhão. Então, também está errado. Quer dizer, todas as assertivas estão erradas. Eu duvido muito, mas duvido muito, bato uma aposta contigo, como que tu não acertou tudo isso. Certamente uma dessas armadilhas da questão 63 você caiu. Quer dizer, é possível até que tenha caído em todas. Porque se você não ficar atento ao enunciado, entenda isso, você tem que, logo no enunciado, quando é uma questão dessa estrutura, a questão com esse arquétipo, logo no enunciado você tem que verificar que tipo de conflito espacial está vendo aqui. É a Constituição Estadual com lei estadual? Não. É a Constituição Estadual com a Constituição da República? É. Então quem é que é o guardião da Constituição da República? O Supremo. Pronto. Resolveu isso, aí você vai para as assertivas e você acerta tudo. Ok? Talvez errasse apenas a quinta assertiva, porque não é lembrar que tem controle incidental, enfim. Mas é uma questão muito, muito, muito bem feita. Né? Muito capciosa também, mas muito bem feita. Então, questão 63, todas as assertivas estão erradas. Vamos para a questão 64. Tendo em vista a doutrina brasileira dominante, indique a alternativa correta. Ele coloca assim, doutrina brasileira dominante, pode ter certeza que é a indicação bibliográfica do edital. Né? Letra A. Ao entrar em vigor uma determinada Constituição, ela automaticamente revoga todos os dispositivos da anterior, quer contrários a ela ou não. Exato, perfeito. Eu mesmo não teria dito melhor. Não fica um neurônio do cérebro antigo, lembra? É feita uma curetagem na Caixa Clínica do Estado. E se coloca um novo centro decisório. Lembra de sempre disso. Então, essa opção está corretíssima. Mas vamos analisar a engenhosidade das outras. Letra B. Ao entrar em vigor uma determinada Constituição, ela revoga apenas os dispositivos da anterior, com ela incompatíveis, permanecendo os não conflitantes em vigor como força de normas constitucionais. Isso não seria nem a desconstitucionalização, né? Seriam duas constituições paralelas, isso nem pensar. Letra C. Ao entrar em vigor uma determinada Constituição, ela revoga apenas os dispositivos da anterior com ela incompatíveis, permanecendo os não conflitantes pelo fenômeno da desconstitucionalização em vigor com força de leis ordinárias. A gente já viu, quando começou a estudar controle e conflitos temporais, a gente viu que nós não admitimos o fenômeno da desconstitucionalização, ou seja, parte de dispositivos, fragmentos de dispositivos da Constituição pretérita serem recepcionados pela Carta Superveniente com status de leis ordinárias, uma vez que não são conflitantes com o texto da Carta Superveniente. E graças a Deus a gente não adota isso, que seria uma confusão sem número para quem está fazendo concurso público. Letra D. Pelo fenômeno da recepção, as normas constitucionais não revogadas expressamente pelo novo texto constitucional passam a vigorar com força de leis complementares. Não, a recepção não leva em consideração o aspecto formal. A recepção recepciona tudo aquilo que tem o quê? Conteúdo material compatível. Então, através da recepção, você tem o conteúdo material. É isso que faz a recepção. A recepção, ela se projeta, se exterioriza nesse sentido. Então, a opção D de dado não tem nenhum sentido. Né? Para quem estudou um pouquinho a teoria da recepção, sabe que a opção D não tem nenhum sentido. Opção E. Pelo fenômeno da repristinação, uma nova Constituição não pode revalidar normas revogadas pela norma constitucional anterior por ela revogada. Pode, em tese pode, exatamente o fenômeno da repristinação propõe isso, né? Uma norma revogada, uma norma revogadora e uma norma repristinante, né? A gente estudou isso e a gente vai rever isso em outras questões até o final
da solução desse importantíssimo módulo de fixação, que é o módulo 12. Até lá.